E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Nós vamos mais uma vez tentar responder a pergunta: sociologia para quê? A resposta dessa vez é para entender como que o Estado laico assegura a nossa cidadania. Você sabia que o Brasil não tem uma religião oficial, né? Por mais que a maioria da população se professe cristão, que pode ser católico, batista, presbiteriano, religiões com base na doutrina cristã, o Brasil não é um país cristão, ele é um Estado laico. O que quer dizer isso? Um Estado que não tem religião oficial. Essa ideia vai representar a separação entre Estado, de um lado, e religião, do outro. Cada um agindo como forças diferentes, sem interferência direta um no outro. Para entender por que é necessário essa separação, vamos entender quando que era tudo junto. No século XII, XIII, quando havia a ideia de rei, de senhor feudal, esse líder político, que era o rei, no caso, ele tinha a parceria da religião sempre. O que asseguraria ao rei não haver uma rebelião popular? O entendimento que o rei não seria colocado ali apenas pelo entendimento econômico daquela região, ou por ele ser filho do antigo rei. Havia necessidade de uma fundamentação maior, uma fundamentação que o povo aceitasse, e isso vinha da religião. A aprovação final, aquela pessoa não é só o rei porque ele nasceu, ele foi escolhido por Deus para ser. E quem que era o representante de Deus? O Papa. O Papa ia lá e fazia essa oficialização do cargo. E isso era importante para o rei conseguir governar em paz. Mas para manter a igreja do seu lado, o rei fazia acordos. Até que chegamos no iluminismo. A gente sempre estuda na sociologia que as revoluções burguesas, elas foram o que fizeram todo o diferencial e modificaram aquela sociedade que a gente vivia antigamente para a sociedade que a gente vive hoje. Uma dessas questões foi o iluminismo. Essa ideia de que o governo do povo não deveria ser regido por Deus ou por um representante de Deus, mas sim por um representante do próprio povo. E essa ideia foi muito aceita na França, durante a Revolução Francesa. O levante popular que depois o rei Luís XVI na França. Primeiro ele perdeu o reino, depois ele perdeu a vida, a cabeça. Ele foi decapitado em praça pública e desde então a França nunca mais teve um rei. Ela instituiu ainda um regime político, onde todos eram iguais perante a lei, todos seriam eleitos pelo voto popular. A ideia do representante do povo não era mais divina, e sim democrática. Não era mais escolhido por um Deus ou pela igreja, mas sim pelo povo, de forma principalmente do voto. É por meio dessa organização política que a gente vive hoje, um Estado democrático, um Estado laico, que a gente organiza a sociedade, principalmente a nossa cidadania, os nossos direitos e deveres, a nossa democracia. Para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de direitos e deveres, nossa realidade, a nossa sociedade hoje vai ter estabelecido 3 tipos de direitos, tá? Primeiro são os direitos políticos, que é o direito a voto, o direito a votar e ser votado, o direito a ter opinião sobre os assuntos relacionados à coletividade, à política. O segundo grau de direitos que a gente tem são os direitos civis, que são os direitos dos cidadãos, também conhecido como os direitos individuais. São os direitos que você tem só por ser você. Direito de liberdade de expressão, direito à propriedade, direito de pensamento, direito de casamento, direito de religião e o direito de ir e vir também. E o terceiro grau de direitos, os direitos sociais, são os direitos relacionados à sociedade em si e direitos que o seu vai influenciar no direito do outro, como o direito à saúde, direito à segurança, educação, emprego, direito à renda, direito à aposentadoria, direito à infância e etc. Todos esses direitos são estabelecidos pela nossa Constituição como direitos sociais. Engraçado quando a gente fala sobre direitos, porque todos nós vamos ter entendimentos de que muitas vezes, na nossa realidade, os direitos não são preservados, não são respeitados. Cabe a gente fazer com que seja. A defesa dos direitos é uma defesa de cada cidadão. O direito só vai ser defendido quando a gente começar a brigar para que ele seja. Porque isso é a cidadania. Cada cidadão poder exercer, sim, seus direitos e os seus deveres. Pessoal, é importante entender uma coisinha, tá? Não é proibido ao presidente ter uma religião. Ele pode, sim, professar uma religião. O que é vedado, que ele baseie as decisões dele nos padrões religiosos, nos padrões morais, nos padrões daquela religião, desrespeitando outras religiões. Para a nossa sociedade, você não pode estabelecer todas as diretrizes sociais com base em uma religião, porque a gente tem uma coisa chamada liberdade de religião. Então é permitido haver em outras religiões. Isso significa que um cidadão não pode ser penalizado por não ter uma religião ou por ter uma religião, muito menos ter direitos negados por causa disso. Sociologia para quê? Para isso. Para a gente entender que direitos e deveres devem ser justos e para todos. Até mais.